Os primeiros anos de vida são essenciais para o desenvolvimento da criança. Até a estrutura do cérebro ainda está sendo formada. É por isso que a educação infantil é tão importante. E a escola pode e deve ir muito além de cuidar. Pode estimular o respeito às diferenças, brincar enquanto ensina e até ajudar a combater a violência dentro das famílias. A gente explica tudo isso agora. Está na hora de viver ciência. Átomos e inferências, robôs que trabalham sem terno, resíduos postos à venda, vacina contra o cemitério, conforto e freio nas ganas, planeta é mais que hemisférios, ciência mata, ignorância, desvenda ódios e mistérios. Vamos falar agora sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena na educação infantil. Para ter esse papo, eu converso com a professora Tábita, da Educação Infantil e também pesquisadora da UFG. Professora, primeiro, qual que é a importância da gente falar sobre esse assunto na escola e já com crianças muito novas, de 0 a 5 anos, que são as consideradas da educação infantil? Então, a primeira coisa é que está posto em lei, né, para toda a educação básica, a obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana e afro-brasileira e indígena na educação básica como um todo. Desde a Lei 10.639 de 2003, é obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira. Anos depois, em 2008, a Lei 11.645 colocou também as contribuições indígenas. Tudo isso faz parte da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, a educação das relações étnico-raciais é justamente para educar esses sujeitos numa perspectiva humanizadora, pensando no outro como semelhante e diferente ao mesmo tempo. Mas qual o melhor jeito de conversar sobre isso com crianças tão novas, sendo que algumas ainda nem começaram a falar? A gente não pode esperar uma manifestação de discriminação flagrante, porque se a gente está trabalhando com sujeitos que às vezes nem verbalizam, se a gente for esperar uma manifestação flagrante, muito provavelmente esse assunto ele vai passar batido. Ou seja, esperar um caso de racismo acontecer na sala de aula ali para fazer alguma coisa. Exatamente. A gente não vai esperar que isso aconteça para poder fazer algumas intervenções. Como é que essas crianças, já no estabelecimento ali das primeiras relações verbais, das primeiras relações gestuais, lá de toque, né, de conversa, como é que a gente pensa essas questões com as crianças? Nós precisamos trazer isso. E daria para fazer isso, por exemplo, na hora de contar uma história com fantoches, usando indígenas, usando negros? Sim. Seria uma forma. Exatamente. Pensar que lugar esses personagens ocupam nas histórias também é importante, né? Porque ao longo da história você vai encontrar alguns livros que têm personagens, mas eles estão colocados de maneira pejorativa, vexatória. A gente pensar em histórias com personagens indígenas, africanos, teatros que possam trazer um pouco dessa história, dessa cultura, trabalhar com todos os elementos da cultura que a gente tiver acesso. Então, instrumentos musicais que venham, que tenham origem nessas culturas. A gente vai trazendo tudo isso para que as crianças compreendam que esses instrumentos, essas histórias, essas lendas, elas não estão só lá, muito longe, elas fazem parte da nossa cultura também, elas fazem parte de nós. E aí, compreendendo então a semelhança e a diferença em cada um, a gente vai educando as relações. Sem precisar falar de discriminação necessariamente, sem precisar falar de preconceito necessariamente. Claro que se tiver o tema, se tiver a necessidade, a gente vai discutir. Mas a ideia não é focar só nisso, é pensar numa perspectiva de relação mais ampla. Tábita pesquisou no mestrado da Faculdade de Educação da UFG como é, na prática, nas escolas, essa educação étnico-racial prevista no papel, na lei. Como é que você fez para fazer essa análise, professora? Foram em 4 instituições de ensino aqui de Goiânia, da rede pública, né? Isso, exatamente, de educação infantil. Então, nós fizemos todo um mapeamento pensando em distribuir melhor essas instituições, não ficar localizado só
Um espaço de Goiânia, acionamos as coordenadorias regionais de educação, que são quem acompanha o trabalho pedagógico, pedimos sugestões dos apoios técnico-professores que acompanham as instituições, para que eles sugerissem CMEs ou SEIs que tivessem um trabalho relevante nessa temática. E aí nós pedimos eles para responder esses apoios, para responderem alguns questionários também, para saber a concepção deles, afinal eles trabalham com o coletivo de professores de cada instituição. As instituições que participaram da pesquisa disponibilizaram para a pesquisadora relatórios mensais e projetos. Cada professor também respondeu um questionário. Alguns dos principais resultados foram perceber que a rede tem sim um trabalho relevante, interessante nessa perspectiva. Há um esforço coletivo significativo para que essas atividades aconteçam. Nós temos profissionais com muita consciência crítica com relação ao tema e a gente percebe nos projetos político-pedagógicos que nós acompanhamos de cada instituição uma preocupação na discussão também da relação com a família. A gente precisa pensar a discussão das relações étnico-raciais por essa via, pensando na família. Apesar dos pontos positivos, as dificuldades também existem. Problemas na formação dos educadores. Alguns profissionais que ainda precisam de um processo de formação, que ainda compreendem que precisam esperar uma discriminação acontecer para desenvolver o trabalho, que tem alguns conceitos, algumas concepções que não dialogam muito com essa perspectiva humanizadora, tem alguns profissionais assim, alguns profissionais que alegam que não tiveram acesso à formação com a temática, nem no ensino superior, na formação inicial e nem na formação continuada que recebem na rede. Então a gente precisa pensar nessa perspectiva formadora, o poder público tem que pensar um pouco sobre isso. Problemas na relação com as famílias dos alunos. O que acontece é que a gente precisa pensar principalmente na representatividade. Como é que os diferentes sujeitos estão representados dentro dessa instituição? Como é que essas famílias estão inseridas? Porque as famílias trazem as referências étnicas dessas crianças. Então elas precisam ser trazidas muito mais para dentro da instituição, quanto mais melhor. E falta de materiais. Livros, fantoches, instrumentos musicais, materiais, recursos pedagógicos para o trabalho com a temática. Realmente é muito difícil, o mercado não oferece tanto e quando oferece é um custo bem elevado. Então, para o professor investir é alto custo e o poder público precisa investir. Eu, como professora da rede, tenho percebido todo um movimento na tentativa de adquirir livros com essa temática para as instituições, mas a gente precisa ampliar mais. Outra coisa que fica evidente é que a gente precisa muito pensar em termos de rede municipal de educação, o trabalho com as crianças, principalmente com as crianças de 0 a 2 anos, que é quando é muito sutil, Essa relação ela é muito sutil. A quantidade maior de trabalho estava relacionada às crianças de 3 a 5 anos. De 0 a 2 anos não tinha nenhum trabalho. Todos os recursos que a gente puder pensar hoje eles são parte da nossa cultura, mas eles vieram de outras culturas, eles têm uma outra história anterior, Como é que essas culturas contribuíram para a gente ter o que a gente tem hoje, Que é uma cultura extremamente rica. Investir nesses recursos e sempre nesse movimento de valorização das diferenças. Nunca no movimento de dizer, esse é diferente de você. Não, nós todos somos diferentes, E cada um tem o seu valor, ninguém tem mais valor do que outro. No próximo bloco, a gente fala da importância de brincar na escola, principalmente na educação infantil. E mais, do que as crianças com deficiência brincam? Essa pergunta inspirou uma pesquisa científica. A gente te conta já já. Quando a criança brinca, um montão de coisas são exercitadas. Atenção, memória, concentração, linguagem, imaginação. A brincadeira é uma atividade universal,
cultural, histórica e social, presente ao longo do tempo, né? Então a brincadeira, ela é fundamental para a aprendizagem e desenvolvimento infantil, principalmente a nível das funções psicológicas superiores. Pesquisas apontam que crianças de 0 a 6 anos, brincando com os diferentes pares, as interações e a aprendizagem, ela acontecem no nível de desenvolvimento mais elevado. Adriana é professora do setor de educação infantil do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da UFG. Já que brincar é assim tão bom e importante para a criança, a professora pesquisou sobre o assunto na Faculdade de Educação da UFG. A pesquisa observou 2 alunos da educação infantil. É o Davi e a Esther. Conta um pouquinho pra gente do Davi e da Esther. O Davi e a Esther são crianças que estão matriculadas na rede regular de ensino do município de Trindade, no Centro Municipal de Educação Infantil. Então, eles estão em processo de inclusão com as demais crianças e ficam numa sala, juntamente com as outras crianças, em que são propostas atividades para todas as crianças. Porque é nessa concepção de educação infantil que a gente acredita, que é um direito de todas as crianças, dentre elas com ou sem deficiência. O Davi estava matriculado no Jardim 1 e a Esther no Jardim 2. O Davi, ele tem uma paralisia cerebral, encefalopatia crônica, e ele é cadeirante, né? Mas participava de todas as atividades, e a Esther também. A Esther tem uma síndrome que é mais rara, que é a síndrome de Apert. A síndrome de Apert, ela é um distúrbio no crânio e na face. Um dos objetivos da pesquisa era justamente esse, perceber como brincam as crianças com deficiência. Brincam como as crianças que não têm deficiência, ora sozinhas, ora em grupo. E no Davi, especificamente, nós observamos que o quê? E por ele ser cadeirante e ter uma limitação no movimento, a brincadeira que prevalecia eram as brincadeiras de faz de conta, em que o imaginário levava ele a lugares assim que ele de fato não poderia ir. Tudo que tinha a ver, nós observamos, com a velocidade. Ele queria ser o carro de alta velocidade, ele queria ser o Superman que voa, que chega rápido. E no faz de conta, a criança pode ser quem ela quiser ser. Davi e Esther estão em uma escola com crianças que não têm deficiência, então tá tudo ali junto. O que você percebeu? Criança sem deficiência, ela tem um olhar muito acolhedor. Não existe um preconceito das crianças para com as crianças com deficiência. A criança, ela não nasce preconceituosa, ela aprende a ser preconceituosa. Isso a gente está falando de crianças de que idade, professora? 4 a 6 anos. 4 a 6 anos. Isso. E elas não mostraram esse tipo de comportamento de preconceito? Não, elas, pelo contrário, elas são acolhedoras. Só que um dado que nós percebemos na pesquisa, que durante as brincadeiras de jogos de papéis, a Esther e o Davi, eles nunca eram direcionados assim como um líder da brincadeira, ou então, por exemplo, estamos brincando de supermercado. Ele nunca era o dono do supermercado ou caixa do supermercado. Os papéis que eram destinados para a criança com deficiência eram sempre papéis submissos. E aí isso nos fez perceber quão é importante uma defesa que se faz na educação infantil, que é a mediação do professor nos contextos de brincadeira. Nem sempre a criança aceita que você participe da brincadeira, mas o professor, por mais que ele não participe, ele tem que estar atento como que está acontecendo essa brincadeira, para trabalhar um conceito, uma concepção de que a criança com deficiência, ela tem possibilidades e ela tem direitos igualitários como as crianças sem deficiência, em que ela pode assumir os papéis que elas quiserem na brincadeira. E por que será que nós percebemos que a criança sem deficiência destina esses papéis para a criança com deficiência? Já são o quê? São questões que são construídas históricas e socialmente relacionadas ao preconceito. A criança com deficiência, ela tem possibilidade de fazer o que as outras crianças fazem com as especificidades que são necessárias para que ela consiga. E aí está a questão de que? Da acessibilidade. De ela ter condições para isso, é preciso de contextos acessíveis. Um espaço, por exemplo. Um espaço acessível, que não tenha barreiras arquitetônicas, que não tenha barreiras atitudinais de pessoas que acham que ela não consegue, que ela não pode, porque isso é muito difícil para ela. Então tem que se pensar em contextos de acessibilidade, de materiais acessíveis. Professora, historicamente, as crianças com deficiência, a tendência era que elas estudassem em escolas específicas, as chamadas escolas especiais. Isso hoje em dia foi superado? Ainda existe essa discussão?
A ideia hoje mais aceita é a de que as crianças com deficiência devem estar entre outras crianças que não têm deficiência? Sim. Ou isso ainda é discutido entre educadores? Letícia, isso ainda é uma discussão ampla. Eu concordo com uma educação inclusiva, que de fato seja inclusiva. Acredito que estamos a caminho, mas tem um percurso muito longo para isso ainda. Acredito que inclusão não basta estar matriculado. É a criança participar de todos os processos e propostas que a escola oferece. Vou dar um exemplo da Esther, que tinha os dedos difusos. Então ela precisava de um lápis especial, um lápis, um engrossador. Os dedos são juntinhos. São juntinhos, para que ela conseguisse segurar. É uma questão de estrutura, é uma questão de reorganização, de formação e principalmente de políticas públicas para a educação inclusiva, para que ela se faça de fato. Isso inclui garantir os espaços de brincadeira? Isso inclui garantir os espaços de brincadeira, principalmente na educação infantil, Letícia. O tempo que uma criança sem deficiência leva para escorregar no escorregador, subir e escorregar, segundos. A criança que tem uma mobilidade reduzida ou que tem uma deficiência que precisa de um apoio para subir no escorregador, o tempo que ela necessita é maior. Nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, as brincadeiras e as interações são o eixo de trabalho na educação infantil. A brincadeira permeia todas as outras atividades que as crianças vão fazer. Então, é preciso que dê espaço para que as crianças brinquem. Oi, pessoal do programa Viver Ciência. Vamos falar de educação inclusiva? Eu sou a Tetê Ribeiro, atuo com educação, pedagoga, psicopedagoga, e realmente é um desafio. Apesar das normativas que nós temos, aplicar, viver e desenvolver educação inclusiva é complicado. Primeiro, pela formação de professores. Segundo, pela estrutura física das escolas, que muitas vezes não comportam, não facilita a locomoção dessas crianças que precisam ser incluídas. Terceiro, é um pensamento que muitas vezes a gente esbarra da necessidade de laudo. Às vezes o professor em sala de aula, talvez por achar que é necessário ter um laudo, não desenvolve uma aula, também por não ter esse preparo, por não ter essa formação para esse aluno que demonstra um determinado tipo de dificuldade ou até mesmo de suplementação. A gente também precisa de recursos. Faltam recursos para a gente desenvolver mais trabalhos. Isso aqui é só para começar a discussão. No próximo bloco, vamos falar de como a escola pode ajudar a identificar quando a criança sofre algum tipo de violência. Tem ainda o casulo de ideias. A gente já volta. Agora a gente fala de um assunto sério que pode colocar a vida de crianças em risco: a violência dentro das famílias. A escola pode ser uma grande aliada para identificar o problema logo no início. Se esse choro assim tem algo a dizer, que parece que ninguém vai entender. Se alguém ofereceu uma proposta e prometeu em troca algo que você gosta. Ainda é muito tradicional ou considerado comum na criação dos filhos a violência? O uso da violência física e a psicológica, infelizmente, ainda é muito comum. Nós temos famílias que já há muito superaram essa prática, que não usam nenhum tipo de expediente de bater ou de humilhar para educar, mas a maioria das pessoas usam por uma expressão cultural, por não entender as consequências dessa prática, de não saber como isso pode ser danoso para o desenvolvimento cognitivo, a parte acadêmica, como também da socialização da criança. Por volta dos anos 90, já se sabia que violência contra a criança poderia provocar baixa autoestima, prejudicar o vínculo com quem comete os castigos, na maioria das vezes mães e pais biológicos, gerar dificuldades na aprendizagem e no diálogo, provocar problemas cardíacos e de transtornos de humor. Mas quando surgiram os estudos com neuroimagem, deu para perceber que a situação é ainda mais grave. A violência afeta o cérebro, principalmente na fase entre 0 e 6 anos. Nesse período, a estrutura cerebral está sendo formada a partir das experiências da criança. E um ambiente hostil, pouco acolhedor, em que o trato da criança é mediado por gritos,
por abandonos, por práticas de castigos corporais, ela acaba elevando uma substância no nosso organismo, que é uma substância do estresse, que é o cortisol, e essa substância em níveis muito elevados no cérebro, ela destrói campos de conexões neurológicas. Então a criança que poderia ter ali conexões importantes, bem construídas, ela perde. Então nós vamos ver crianças que vão desenvolver dificuldades na aprendizagem, na atenção, na impulsividade, porque alguns campos do nosso equipamento mesmo, cerebral, foram destruídos por essa carga desse hormônio que poderia ser evitado com um bom trato. A gente construiu uma cultura de que tem que deixar a criança chorar, que não deve acolher, que tem que apanhar para aprender. Isso, infelizmente, é muito danoso. O risco para o desenvolvimento da criança é sério. E aí a gente começa uma injustiça estabelecida, porque uma criança vai estar em desvantagem. Ela vai sofrer ao longo da vida uma desvantagem que poderia ser totalmente evitada se os pais entendessem o desenvolvimento, entendessem como é importante não usar essas práticas de violência no cuidado e educação dos seus filhos. Maria Aparecida é psicóloga da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e pesquisadora da Faculdade de Educação da UFG. Ela investiga como a escola pode ajudar a identificar algum tipo de violência contra a criança. Eu comecei atendendo vítimas de violência ali na unidade de saúde ou num CAPS. Depois do conselho tutelar, quem mais encaminhava eram os professores, os profissionais de educação. Isso é muito óbvio, porque a maioria das violências acontece dentro da família e é no espaço da escola que a criança tem um contraponto e que constrói vínculos de confiança. A maioria dos meus pacientes, eles tinham uma imagem muito positiva da escola. É ali que a criança pode falar, é ali que a criança percebe que nem todas as crianças são educadas do mesmo jeito que ela está sendo educada, e é onde ela confia e leva a denúncia. Então a escola, ela consegue capturar ou diagnosticar muito mais cedo uma situação de violência do que a saúde, porque a escola está lá todos os dias com a criança e ela vê a mudança de comportamento. E é muito importante. Um dos fatores de proteção para possíveis sequelas futuras é o diagnóstico precoce. E a escola tem condições de fazer esse encaminhamento, de perceber as mudanças e pedir ajuda à rede de proteção. Como preparar e formar os profissionais que estão na escola para conseguirem ajudar nisso? Infelizmente, ao entrevistar os professores, a gente observou que eles têm muito pouco subsídio na sua formação, seja na formação ali da graduação ou na formação permanente, que capacite eles para entender aquela violência, perceber o que é, o que não é, ou seja, um caso grave de violência física, de violência psicológica, uma situação de violência sexual. Tanto ele precisa entender como a violência foi naturalizada dentro dele, como ele precisa entender como que historicamente essa prática foi naturalizada. Estudos científicos mostram que essa violência é herança lá da época em que jesuítas europeus vieram ao Brasil com a ideia de catequizar os índios. Além de nas escolas aplicar os castigos físicos, eles também obrigavam as famílias indígenas a castigar os filhos da mesma forma. Por outro lado, foi também na escola, séculos depois, que os castigos físicos começaram a ser deixados de lado, quando a palmatória ou colocar a criança ajoelhada no milho foram proibidas, por exemplo. Então a gente precisa trazer todo esse arcabouço que a gente construiu na educação formal, na lida do mundo público, porque a gente não sai batendo no empregado, a gente não sai humilhando uma outra pessoa, trazer isso para o ambiente privado, e a criança merece a elegância, o bom trato no seu cuidado dentro da família. Todo esse processo de naturalização da violência acontece numa lógica, ou seja, nós recebemos toda uma carga de violência, ou seja, nós somos brutalizados. Para nos acostumar com essa dor, a gente forma mecanismos de defesa e a gente naturaliza isso se embrutecendo. Então, se essa dinâmica, a gente tem que recorrer a quê? Aí a minha tese, para nós nos desembrutecermos, nós precisamos identificar a parte sensível dentro da gente, que consegue ter empatia com a criança
e ver como é que a gente se sentia quando nós éramos criança, para imaginar uma forma possível de educar que não seja essa que traz tantos danos. Árvore, bateria e furadeira. É isso que o Zeque, de 5 anos, acha que as crianças da idade dele têm que aprender na escola. Para entender melhor essa história, com vocês, o nosso especialista mirim de hoje é o Casulo de Ideias. Oi, eu sou o Zeque, eu tenho 5 anos. Na sua escola vocês brincam muito? Tem a hora de brincar? Tem a hora da fruta também. Teve goiaba, eu comi todas elas. Vocês brincam muito tempo ou pouco na escola? Muito e pouco tempo, os dois juntos. Zeque, uma criança que usa cadeira de rodas, do que ela brinca? Não tenho criança de cadeira de roda na minha sala. Lá. Não tem? Na sala da professora Liliane tem uma. É mesmo? Uhum. Você já viu ela brincando? Eu já vi ela brincando de fazer casinha de pedra. Ah, legal, hein? Deve ser divertido também. Mas não dava pra pegar o tijolo. Era pesado? Entendi. E preso. O que você acha que as crianças da sua idade têm que aprender na escola? Tem que aprender coisas, tipo árvores e furadeiras. Então, eu aprendi sobre isso e bateria. E quando que a alavanca não tá na mesma linha, a bateria não tem onde ir e para na bateria. E você gostou de aprender essas coisas? Mas na verdade eu aprendi no Blaze. O que é Blaze? Blaze é aquele carro super rápido. Ele tem super velocidade máxima. Mas o Rock é mais rápido do que ele. Quem que é Rock? Meu rato. Ah, seu rato. Ô Zeque, do que você gosta de brincar? De fazer casinha. Você faz de que suas casinhas? Eu faço papelão pro Rock e tem janelinha que abre e fecha aí pro Rock entrar arzinho pra ele respirar. Ele faz... Como que ele faz? Tchau, galerinha. Eu inscreva no canal e vê esse vídeo. É isso, os primeiros anos de vida da criança são essenciais para o desenvolvimento dela. Então a ideia é dar o máximo de carinho e oportunidades de aprendizado. Obrigada pela companhia e até o próximo Viver Ciência.